Graça e paz, irmãos. Amém? Que alegria. Que alegria poder exaltar o nome do Senhor junto com um povo que tem fome pela presença. Isso encoraja até aqueles que ainda não têm a fome desejada. Porque uma das orações que eu persigo, que eu faço, é que eu quero amar mais o Senhor todos os dias. E essa oração, ela é interessante, que parece que é como, não é uma miragem, mas é como uma miragem, você vê de longe, pelo menos no filme é assim, né? Você vê de longe, você deseja alcançar e você vai preenchendo o seu coração. Quando você chega lá, na verdade, não tem uma miragem. Aí você persegue um outro lugar, e é assim que eu me sinto às vezes, porque parece que o amor pelo Senhor, ele nunca é preenchido 100%, porque parece que há uma necessidade de eu viver buscando Ele todos os dias. Todos os dias. Porque, Rafa, parece que se preenchesse o 100%, é como quando você está se alimentando de uma boa comida, você se satisfaz ali e você esquece. Pelo menos até, no meu caso, umas 3 horas, né? Mas parece que no Senhor, quando você acha que está saciável, rapidinho vem de novo uma lembrança, um desejo que nos leva, Caio, a se aproximar do Senhor. Aleluia, aleluia. E isso é causado pelo nosso amigo Espírito Santo. Aleluia. Se talvez eu e você não estiver sentindo a fome, o desejo de se aproximar do Senhor, olhe para dentro da sua vida, que talvez você está precisando de aceitá-lo de novo. Porque todo ser humano, ele nasceu com um senso de um vazio dentro dele. E alguns preenchem nas coisas dessa vida, em dinheiro, no trabalho, em tantas outras coisas, e a gente esquece de buscar no lugar que de fato preenche o nosso coração. E buscar é uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo em nós. É ela que nos motiva, é Ele que nos motiva. É como saber que a nossa reunião é todos os domingos, às 9 horas. Nas reuniões espalhadas pelas casas no meio da semana, o mesmo sentimento de quando eu tenho um horário marcado de frequentar uma reunião dos santos na casa de algum irmão, o desejo de encontrar o Cristo na vida dos meus irmãos, ele precisa falar mais alto. É por isso que quando nos reunimos em um grande número de pessoas, e aqui pessoas sedentas pelo Espírito, é isso que acontece, é vida entregando a sua vida para o Cristo. E é por isso que estamos alegres, irmão. E o que alegra muito mais é saber que isso é só o começo, porque Cristo tem muito mais para nós. Porque é uma busca incansável até que Ele volte. Até que Ele volte, porque quando Ele voltar para buscar a sua igreja, aí nós vamos ter um tipo de adoração perfeita no Senhor, aonde nós oramos aqui, para que o amor preencha você, eu e você não oraremos mais com culpa.
Não teremos culpa mais, porque nós estamos na frente do nosso Senhor, e lá só vai haver um tipo de adoração: santo, santo, santo é o Senhor. E o pecado não pode mais colocar nada na minha mente, porque o corpo corruptível, ele se transformou em um corpo incorruptível. E isso nos dá um acesso direto ao Pai. Aonde eu vou adorar? Com uma transmissão limpa entre eu e Ele, sem nenhum ruído. Essa é a nossa santa esperança, irmãos. Essa é a nossa santa esperança. Por isso que a nossa oração constante é: Maranata, vem Senhor Jesus. Maranata. Amém, irmãos? Esse é o seu desejo? Sim. Aleluia. Eu quero compartilhar em rápidas palavras, irmão. Estou confuso, falar a verdade para você. Mas uma casa onde tem mestres e profetas, isso nos dá uma segurança de trazer uma palavra, né? Porque qualquer coisa que sair dentro dos conformes, a gente chama os universitários aqui. Isso é maravilhoso, irmãos. Tira o véu, profeta e mestre, né? Abra comigo, meu irmão, Gênesis capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia. É um texto que volta e meia ou quase sempre tem alguém falado sobre esse texto. Não tem dinheiro aqui dentro, irmão, mas o resto tem de tudo aqui. Faltou só uma garopa aqui dentro para marcar os textos. É verdade, verdade. E tão rápido, velho. Torcendo para não ter Wi-Fi naquele lugar lá, velho. E tinha. Amém, irmão? Você abriu comigo em Gênesis? Eu quero, em rápidas palavras, eu tenho pensado sobre uma conexão entre Gênesis e um outro texto que a gente vai falar um pouquinho à frente, que na verdade talvez é o texto que eu quero me atentar. E eu tenho tentado entender esse paralelo, e já há algum tempo, eu me lembro, já faz um tempo que eu estou pensando sobre isso, eu me lembro de uma das nossas conferências, onde o AP citou, e a Rosa, eu estava sentado ali onde o profeta está, e a Rosa do lado, falei, olha aí, eu tinha acabado de falar para a profetisa sobre exatamente o que o AP comentou. Falei, rapaz, eu não estou enganado não, isso faz sentido mesmo, entendeu? Então eu venho pensar, talvez tenha um ano isso já, e pensando sobre essa comparação de Gênesis 1, 26, 27, com o texto que a gente vai... Não quero falar o texto agora para você não ficar curioso, para você ter a mesma expectativa que de repente eu tive no dia. Vamos ler comigo um texto bem conhecido? Também disse Deus, Gênesis 1, 26, 27, tá, irmão? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Estava pensando ontem sobre isso, quando o Senhor me trouxe uma ilustração de usando a palavra imagem, porque a palavra normalmente imagem, no nosso conceito, talvez, a gente acha que é algo, até o texto diz imagem, semelhança, a gente acha que talvez seria como essa
imagem e semelhança, eu quero ilustrar como um gêmeo, um casal de gêmeos, irmãos gêmeos, aqueles gêmeos que você não consegue identificar um do outro. E a gente tem essa impressão. Mas se a gente fizer um paralelo sobre isso, é interessante que, normalmente, quando a gente vê alguns gêmeos idênticos, a gente que vê aleatoriamente, de vez em quando, a gente tem dificuldade de saber quem é quem. Mas quando é um gêmeo que talvez não é tão idêntico, a gente consegue diferenciar um outro. E é importante a gente pensar sobre isso, porque o que dá o conhecer de um gêmeos idêntico é a relação. Você pode pegar uma mãe, ela nem está olhando, ela está fazendo um serviço aqui, um passa correndo aqui, faz um arte, daqui ela já diz. Vou citar um nome aqui, tá, irmão? Só para dizer. Rafael! Aí tipo assim, se é eu, não sei, talvez se é um de nós, a gente não sabia, mas como que ela sabe, nem olhando direito? Porque ela conhece nos mínimos detalhes a diferenciação um do outro. E o que a gente precisa talvez compreender, e talvez é que a gente não consegue compreender a semelhança, a imagem, é porque talvez nós estamos precisando nos relacionar mais. Porque quando nós vamos nos relacionando mais, a gente vai conhecendo, a gente vai entendendo quem Ele é. E toda vez que a gente mergulha, e vez que a gente vai se mergulhando nessa relação, é algo maravilhoso que vai acontecendo, porque parece que quanto mais eu mergulho, mais eu preciso conhecê-lo. Eu mergulho mais um pouco, mais desejo eu tenho por ele, Elias. Eu vou mergulhando mais um pouco. Mas espera aí, como é que eu vou então entender essa semelhança? Eu vou ver essa semelhança. É só quando eu vou. E isso não significa que ele vai indo mais embora. Não, ele permanece no mesmo lugar. Mas é que quando eu vou me aproximando daquele que é perfeito, eu vejo a minha imperfeição. Então eu desejo mergulhar porque eu quero me tornar muito mais parecido com ele. Então o que faz com que a gente às vezes não mergulha nele é porque a gente ainda olha e não consegue identificar quem é que está falando conosco. Isso é muito importante, irmão, quando a gente passa a ter essa percepção. Porque daí a gente olha o porquê que a gente não está conseguindo se aproximar dele. E também dentro disso tem uma estratégia certeira de Satanás, que é tirar eu e você da presença dele. E como que ele faz isso? Para tentar nos enchendo de coisas, nos enchendo de muitos afazeres. E isso é tão estranho que a gente não consegue perceber, porque a gente até pensa, eu preciso mergulhar mais um pouquinho no Senhor, eu preciso ter mais um tempo de leitura, eu preciso ter mais um tempo de oração, mas quando a gente vê, o tempo foi passando, e isso foi acontecendo dias e após dia, aí a gente percebe, meu Deus, eu tive o desejo, mas eu não fui fazer o que o desejo do coração pediu, que é ter mais um tempo com o Senhor, porque eu tive mais um tempinho com as coisas dessa vida. E isso tem tomado conta, irmão, dos nossos corações. A estratégia de Satanás lá em Gênesis, através de Faraó, quando o povo, Moisés vinha e queria ter um tempo com o povo para adorar o Senhor, o que Faraó fez com ele? Ele diz, vocês estão tendo tempo demais, agora vocês vão, além de produzir os tijolos, agora vocês vão também procurar as palhas, o barro, vocês vão fazer, porque vocês estão tendo tempo demais. Então as coisas dessa vida têm tentado tirar o nosso foco da presença. E eu quero ser muito honesto com você aqui, meu irmão. Tudo isso que eu estou falando aqui é porque eu também estou passando por essa dificuldade muitas vezes. Porque quando eu penso que não, a hora vai passando, pastor Fábio, o tempo vai passando,
é um cliente ligou, é um problema aqui, é um problema ali. Eu preciso faturar mais um pouco. E quando, na verdade, se isso é porque tem o saldo que a gente precisava ter, é somente com ele, a gente está perdendo isso. Se é que você me entende o que eu estou falando. E a gente fica pensando, Larissa, mas como fazer isso? Eu preciso trabalhar. Eu preciso colocar o pão de cada dia. Parece que a gente vive em uma situação que a gente acha que ele não coloca mais, Rafa, o pão de cada dia na nossa casa. Então parece que para que isso aconteça tem que ter a força do meu braço. E é onde eu esqueço que tudo vem dele, tudo volta para ele. Toda vez que eu leio esse texto, irmão, de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, 27, isso me dá não sei se é medo, mas a palavra correta talvez é temor. Porque você pensa comigo, irmãos, a verdadeira koinonia, Vinícius, estava acontecendo ali. Pai, Filho e Espírito. A verdadeira comunhão. Aí ele olha e fala: vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. O Cristo, o Espírito e o Pai estavam dizendo: vamos derramar dentro dele do nosso caráter. Vamos colocar dentro dele da nossa essência. Mas o tempo foi passando, irmãos. E por uma distração, sei lá do que aconteceu, Satanás entra no caminho. É isso que eu estou tentando falar para nós hoje. Com a simples pergunta: se comeres, talvez Satanás está dizendo para nós hoje: se comeres, e sabe o que é pior? Que parece que a gente tem comido. Se comeres, aí o pecado entra, aí vira toda essa desgraça, esse caos que está acontecendo no mundo. Mas espera aí, Kérrio, ele nos criou a imagem e semelhança. Por que tanta distorção? Se ele fez em nós. Obrigado. Por que tanta distorção se ele criou em nós a imagem, a semelhança dele? A resposta é: o que nós temos comido? Temos aceitado de bom grado aquilo que Satanás tem oferecido a nós? Mas a postura daquele que deseja viver uma vida de verdade do Senhor. Aí tem uma história, Mateus capítulo 4, onde o mesmo Satanás vem falar com aquele que tem o seu posicionamento e não tem uma identidade distorcida. Se me adorares, te dou isso. Pula daqui. Ele vai te dar... Cara, que doideira isso. Mas a resposta dele foi concreta. A resposta de Cristo foi exata. Ele não se deixou se levar pelas coisas dessa vida, Fabinho.
Como assim, José? Por que a igreja hoje vive uma distorção? Quando eu digo a igreja, eu digo as pessoas, porque a igreja do Senhor, ela é imaculada, ela não pode ser tocada. O problema é o que estamos comendo. Porque me parece que quando o Espírito, o Pai e o Filho diz, façamos o homem, a impressão que era para ser vivida é que quando eu olhasse para você, quem que eu iria ver, irmão? Vamos, me ajuda? Quando eu olhasse para você, o que que eu ia ver? E o que que eu vejo hoje? É Cristo. O que a gente vê, irmão? Será que eu e você possamos andar um dia, encontrar com alguém e dizer, olha para mim, você está olhando Cristo? Porque se é a imagem, a semelhança, deveria ser assim? Sim ou não, irmãos? E essa é a preocupação desses dias. É porque parece que nós estamos vivendo e fazendo culto para nós mesmos. Quando a gente se reúne, talvez não é para cultuar Ele, mas é para se alimentarmos da mesa. É por isso que temos que tomar cuidado, porque dependendo do tipo de relação que eu tenho na mesa com algum irmão, eu posso estar me alimentando de Cristo, ou eu posso estar tendo uma mesa de demônios, como Paulo vai dizer. Isso é interessante, pastor Isaías, a gente olhar com esse olhar, porque, cara, isso está saltando na minha mente, no coração, o porquê tanta distorção, o porquê às vezes a gente não é parecido com o Senhor, sendo que Ele nos gerou a imagem e semelhança. Aí eu quero dar um salto agora. Eu falei de Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Eu não sei, é verdade, irmão, não sei como falar, se é um modo, é um jeito de ser, não sei. Depois os irmãos me ajudam nisso, nessa transição, porque parece que de tempos em tempos o Senhor está dando oportunidade para que a gente vive aquilo que foi dito, imagem e semelhança dEle. É por isso que a gente tem dificuldade. Por isso que, normalmente, irmão, entendo que eu estou falando com muito amor e carinho, é porque, por isso que a gente vê, às vezes, uma bagunça. A gente não consegue, a gente se reúne, às vezes, com outras pessoas, mas parece que está desintonizado alguma coisa. E não deveria ser assim. Há um problema. Eu quero fazer um parênteses aqui, irmãos. É só você olhar. Você não é cego, eu também não sou. Você vê, eu vejo. É só você olhar e começar a ser crítico no seu coração e ver o comportamento que as instituições, que as denominações têm. Nós não temos unidade nem com a própria denominação. Nós não temos unidade nem com a própria comunidade de fé. Como que a gente vai virar, ou melhor, como que a gente vai ser imagem e semelhança, se está tendo um grave problema entre nós? Como assim? Eu sou o pastor de uma comunidade aonde eu falo coisas de Cristo, eu quero viver Cristo, mas eu não tenho relação e comunhão com o irmão. Isso é falta de humildade. Eu não reconheço, quando eu ajo assim, eu não reconheço a unção dada
guiada pelo Espírito com meus colegas de ministério. Eu estou dizendo isso tanto para nossa casa como pastores locais dessa cidade. Porque se estamos construindo para o reino do Cristo, a gente precisa rever a nossa comunhão. Ou estamos construindo um reino paralelo ao dele. E aí no último dia, a gente vai dizer tudo aquilo que a gente diz. Em teu nome expulsei Satanás. Em teu nome eu preguei. E a gente pode ouvir, talvez, a frase mais terrível que um homem pode ouvir: não vos conheço. Feche parênteses aqui, irmão, por favor. Caminha comigo, por favor, para Atos, capítulo 2. Um texto que a gente fala muito pouco nessa casa. Precisaríamos falar mais? Quem adivinhar, tem um bombom. Tal do gordinho é o primeiro a falar, né, mano? Não tem boca. Se eu falasse uma corrida de 100 jardas... Eu sei o que é isso, Fabinho. Eu sei o que é isso. Você pode reparar aqui, uma mensagem de um gordinho, se não falar de comida, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O Alisson ministrou aqui, a última vez ele não citou uma comida, irmão. Lembra? Pode reparar para você ver. Pode reparar para você ver. Ele não citou uma comida, irmão. Eu já iniciei falando de comida já. Por que eu quero fazer esse paralelo? Porque você lembra quando eu disse que parece que o Senhor está sempre dando uma oportunidade e o homem é mestre em fazer cacas? Me parece, profeta Rafa, que aqui, vou chamar de mestre Rafa agora, nesse momento. Me parece, Rafa, que é mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de viver uma vida relacionada. Agora, o Espírito vem, nos ajuda a colocar tudo isso em ordem. Preste atenção, irmão. A igreja do primeiro século, aonde a igreja tão falada, que a gente deseja e sonha viver isso, amém, irmãos? Amém. Preste atenção. Talvez você já deve ter falado sobre Atos 2, 42, 47 para alguém, e a resposta desse alguém fosse: impossível viver isso. Sim ou não? Mentira de Satanás, irmãos. E toda vez que eu e você dissermos que é impossível, uma mentira contada muitas vezes, ela se torna o quê? Uma verdade. Então por isso que para mim, parece que o Senhor está dando outra oportunidade lá no primeiro século, e ao longo do tempo foi se passando, e o que foi acontecendo? Fomos distanciando. Ninguém se falava, até um período, falava só sobre isso, a unidade, a adoração conjunta, vivemos isso todos os dias, repartindo pão de mesa em mesa, o tempo todo. Mas nós temos um inimigo terrível, que ele precisa colocar algumas raposinhas para que isso seja imperceptível, mas ao longo do tempo a gente vê a desgraça que isso foi se tornando. Estão me entendendo? A gente vai percebendo, porque, por exemplo, até o século IV se falava sobre os 5 ministérios, sobre o apostolado, sobre o profético, mas foram calados. Aí depois lá no século XV, com a reforma, começou alguma coisa a viver desse jeito. Aí, quando a gente começa a falar sobre os 5 ministérios, sobre falar, como a AP nos ensina sempre aqui, que é a coluna, para você falar, para mim, irmãos, particular, falar dos 5 ministérios, gostaria de falar muito mais sobre, mergulhar mais sobre. Falar dos 5 ministérios, para mim, é falar da morte e ressurreição de Cristo. Tem para mim a mesma proporção. Falar do batismo, falar da ceia,
Porque se é através dele que o evangelho vai ser ligado, então não tem como dizer que isso não é importante. Se é através dos 5 ministérios que a igreja será aperfeiçoada, como eu não falar sobre isso? Então muitas vezes, irmãos, sentado em algumas mesas, quando a gente fala sobre Atos 2, 42, 47, muitos dizem, é impossível viver isso. Isso era para a comunidade lá do primeiro século. É verdade, quando eu penso em não repartir aquilo que eu tenho. É verdade, quando eu penso na minha individualidade. É verdade, quando eu penso mais no meu ventre do que na situação em torno dos meus amigos e meus irmãos. Porque quando eu olho para isso, tudo é incomum. E quando eu penso que tudo é incomum, talvez eu precise mexer naquilo que eu mais me apego. Como assim? Repartir? Mas eu conquistei tudo. Eu quero ler, irmãos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, preste atenção, irmão, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em... cara, quando falar isso, irmão, para quem é alguém que é dominado por mamon, aleluia, ó, deu até aleluia ali, ó. Fala isso, irmãos, para quem é dominado pelas coisas dessa vida. Eu entendo, irmão, é difícil mesmo. Vou até ler de novo. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em... Vendiam as suas propriedades e bens. Só um minutinho, irmão. Eu acho que Paulo, quando escreveu isso aqui, ele devia ter colocado mais um versículo aqui. Desculpa, Lucas. Obrigado, pastorzão. Ele deveria ter colocado mais um versículo. Deveria ter, antes do 43 aqui, 44, devia ter um versículo antes aqui, dizendo que eles faziam isso aqui por obrigação. Não é verdade? Devia ter, ué. Porque quando o Senhor fala comigo, ou com você, para você abençoar talvez outra pessoa, você tem dúvidas? Eu tenho dúvidas. Quando o Senhor toca o seu coração, vai lá e faça uma oferta para o irmão, tá só coisa da minha cabeça. Coisa da minha cabeça isso aí. Lucas deu uma distraída aqui, irmão. Devia ter à noite. O candeeirozinho não estava acendendo como ele gostaria. Ele falou, vou adiantar isso aqui, vou pular isso aqui. Não dá a impressão? Porque... Ou talvez a gente coloque um versículo, hoje a gente coloca um versículo a mais, lembrando disso aqui. Porque o texto diz que eles faziam como, irmãos? Eles repartiam. Não tinha aqui alguém mandando, você precisa repartir o que você tem, você já acumulou muito. Você já acumulou muito, Daniel, tem que repartir. Mas eles vinham e colocavam tudo aos pés dos apóstolos ali, porque eles imaginavam, vamos junto, porque se você está faltando, o que está sobrando é o que faltava para você, porque a partir de agora não vai faltar mais. Irmãos,
tanta comunidade aqui em Cacoal, tanta placa de igreja. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, irmão. Mas talvez nunca houve tanta gente necessitando do alimento espiritual e do físico também. Porque talvez eu e você estamos acumulando demais, enquanto alguns está faltando. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Olha que coisa linda, irmão, quando a igreja se reúne em torno do seu semelhante e ele olha uns para o outro e diz: a imagem de Cristo. Diariamente, é isso que acontece. Diariamente. Perseverava os unânimes. No templo, partia o pão de casa em casa e tomava as suas refeições com o quê, irmãos? Com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com o que, irmãos? Com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o que acontecia, irmãos? Quando eles estavam reunidos em torno da mesa, comendo do pão, se alimentando da oração, se alimentando da doutrina, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. E isso só aconteceu, irmãos, porque eles caíam na graça. É porque eles faziam graça lá? Não, é porque eles olhavam para a vida do outro e via o Cristo. Eles viam o Cristo, irmãos. Então, quando eles viam o Cristo, todos os dias eles queriam se reunir de mesa em mesa, de casa em casa, partindo talvez a simples fatia de pão que eles tinham, porque havia no coração o que parece, irmão, nesses daria o pão nosso de cada dia. Eu não sei se faz sentido para vocês o que está acontecendo, o que a gente está falando. Mas para mim faz um grande sentido, irmão. Nós estamos enfrentando essas dificuldades como igreja, e essa casa tem por primícia seguir tudo aquilo que as Escrituras diz. Significa que estamos prontos? Não significa, mas significa que nós vamos buscar isso todos os dias, até que isso aconteça. E isso é muito importante, isso é muito interessante, porque quando a gente vive isso em unidade, todo mundo, quando em algo comum, em todos nós aqui, é exatamente isso que acontece. Porque quando você não está forte o suficiente, vai ter um do seu lado que vai pegar na sua mão: vamos junto! Vamos junto! Você não vai ficar para trás, é que eu tenho que arrastar você pelo pé, mas nós vamos junto. Você quer? Enquanto você quer, eu também quero, irmãos. Mas parece que hoje a gente vive em um ambiente onde é cada um para si e Deus para todos. O que fazia aquele povo que em volta dos irmãos do primeiro século cair na graça era que quando eles olhavam naqueles irmãos, ele via o Cristo ressurreto.
talvez é uma pergunta para nós. Quem caminha ao nosso lado, ou aonde, como que as pessoas estão vendo você e eu? É como a imagem e semelhança? É como quem parte o pão? Ou como alguém que vive para si? Irmãos, o Senhor tem nos dado uma oportunidade para que a gente possa olhar para dentro de nós mesmos e fazer uma metanoia, porque de repente, para o caminho que estamos indo, não é o caminho aonde as pessoas possam olhar em nós e ver o Cristo ressurreto. Irmãos, isso que o pastor Josa está compartilhando conosco tem um amarrio. Para quem não sabe o que é amarrio, quem tem forca, ele está partindo da ideia de que na criação Deus tinha um desejo, criar o homem à imagem e semelhança. Nós temos aprendido que essa imagem e semelhança depositada sobre a humanidade é o Filho de Deus. O homem e a mulher são criados à imagem do Filho. E agora, quando nós vemos, por exemplo, em Lucas, o autor descrever uma comunidade extremamente íntima, vivendo de uma maneira completamente diferente do seu tempo, a pergunta é: como é que aquele povo conseguia viver daquele jeito em uma época em que estava cada um por si, buscando seus próprios interesses? A resposta é: eles estavam vendo uma imagem e sendo transformados a essa imagem. E qual é o enforca-gato que eu queria compartilhar com você? Romanos capítulo 8, versículo de número 28 e 29. Aqui o apóstolo Paulo tem o cuidado de explicar de forma explícita a conexão entre Gênesis e Atos. Ele vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus nos chamou para uma finalidade. Essa finalidade está lá no início, essa finalidade está lá em Lucas, em Atos. Ele vai dizer: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou à finalidade, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus tem uma forma chamada Cristo. Quando a gente olhava para o primeiro século, estava todo mundo dentro dessa forma. É por isso que eles tinham autoridade, e as pessoas, ao olharem para eles, se convertiam. Porque não era normal, num judaísmo de gente dividida, que brigava entre si, cada um numa opinião, eles terem tudo em comum. A palavra tudo sugere que eles tinham um só pensamento e uma só motivação. E o que é pior, esse texto vem depois do versículo que diz que num sermão que Pedro pregou, mais de 3.000 homens se converteram. E eu vim de uma escola que dizia que esse negócio só pode se viver aí de Atos em igreja pequena. Mas me explica como é que numa igreja de mais de 6.000 pessoas, eles tinham tudo em comum, um só pensamento e alma, e não teve nem tempo de fazer uma escola de alinhamento de mente. Esse texto arranca uma granada e joga na bomba da ideia de que é só a igreja pequena que vive isso, é só a igreja cristã que vive isso. Se existe outra forma, a gente vai ter cada um aqui uma imagem. Mas se a gente está olhando para a mesma pessoa, nós só teremos uma imagem. E é isso que o pastor Josa está falando, que nessa época de individualismo, essa mensagem parece que ela grita, porque as pessoas estão buscando um tipo de igreja que não pareça com eles, que pareça com Cristo.
se o nosso jeito de viver, se o nosso jeito de professar a fé é mais parecido com o jeito deles viverem do que com o jeito de Cristo, nós vamos ouvir da boca deles alguns depoimentos tristes como: mas qual que é a diferença? Não vejo. Pastor Josa está nos desafiando nessa manhã, irmãos, a olharmos para nós mesmos e perguntarmos: Cristo está sendo encontrado em mim? Porque se Cristo estiver sendo encontrado em mim, Duda, por que eu estou tão longe de você? O filho tem tudo em comum com o pai, com o Espírito, então eu não posso ter meio comum com você. Se eu estou olhando o filho, a gente vai ficar cada vez mais na forma, de tal maneira que quando tentarem enxergar o Rafael no meio disso, não tem como, só se enxerga Cristo. Esse é o apelo dessa manhã, e tem tudo a ver com o sentimento desse culto. O Senhor arrancou de nós a culpa, para a gente não ouvir essa mensagem pensando: eu nunca vou conseguir alcançar isso. Deus disse de antemão: pode sim, estou te batizando de amor, você só precisa se entregar. Nenhum de nós aqui pode ficar com o sentimento de eu não consigo. Você só não consegue se você não quiser, porque para vivermos isso a gente precisa de uma coisa só: Cristo e nada mais. Viu como eu falei no início que é bom demais? Olha aí, que maravilha. Acho que vou até pegar o título da mensagem aqui agora, não tinha aí, ó. A forma de Cristo aí, ó. Sabe qual que é um dos problemas, irmãos? É que nessa peregrinação da vida, nós estamos procurando uma igreja parecida comigo, quando nós deveríamos procurar um povo parecido com Cristo. E quando eu procuro isso, eu quero alimentar o meu ventre e não alimentar o meu espírito. Então por isso que eu vivo com grandes tipos de problema, porque eu não submeto aquilo que o Senhor depositou nos meus irmãos mais maduros. Eu quero ler mais um texto para mim finalizar. Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Mais precisamente a última fala do versículo 27. Mas eu quero ler o 26 junto. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifesta aos seus santos. Aleluia. 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Somos nós, irmãos. Isto é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória, irmão. Então, aquelas pessoas que não conhecem Cristo, elas precisam olhar para você, olhar para mim e ter a esperança do Cristo vivo, do Cristo ressurreto. Cristo em nós, irmãos, é a esperança da glória. Essa esperança não pode parar em nós. Foi por causa desses homens que nos alcançou hoje, porque eles olharam para o Cristo e não desistiram, mesmo quando a sua cabeça foram arrancadas. E para que isso tome uma forma, até que Ele venha, talvez a sua e a minha cabeça precisa rolar. Porque foi o sangue desses irmãos,
A semente desses irmãos é o que nos trouxe até aqui. Os nossos filhos, os nossos netos, os tataranetos. Depende da minha e da sua postura hoje, para encorajá-los a viver Cristo, a viver Cristo, a viver Cristo. Coloque-se de pé, irmãos, mas coloque com a postura de quem vai sair daqui decidido viver essa vida, para que a gente possa junto experimentar a viver isso, a querer isso todos os dias. Eu sei, irmão, que não é fácil os desafios do dia a dia. Eu sei que não é. Eu é que sei que não é. Mas as minhas forças não vêm de mim mesmo, porque a minha confiança está no Cristo ressurreto. Ele é a minha esperança. Ele é a nossa esperança, irmãos. Então, quando eu olhar para você, eu preciso achar o Cristo encarnado, porque o Cristo encarnado em você, em mim, Ele levará esperança àqueles que precisam dEle. Vamos juntos orar por isso? Vamos juntos orar por isso? Senhor, nós estamos nessa palavra constrangidos. Não envergonhados, mas constrangidos, como se estivéssemos em um abraço apertado, porque você enviou a imagem da Trindade, a imagem do Pai, para nos transformar em algo semelhante, conformes à imagem do Filho. O abraço apertado de Deus nos foi dado, nos chamando para perto, e nós queremos estender esse abraço aos que não conhecem o Senhor. Nós queremos colocar nossa cabeça no seu peito, nesse abraço apertado, e ouvir aquilo que está no seu coração, Senhor. Nessa manhã nós queremos ser conformados ao Filho. Toda deformidade em nós, deformidades causadas por pais, por nós mesmos, por mães, por parentes, enfim, pode ter solução, cura, restauração em Cristo. Na forma do Filho não há mais deformidades. Irmãos, eu preciso fazer um apelo nessa manhã, enquanto eu orava aqui. Você precisa renunciar à sua antiga forma. Estou falando a santos agora. Me ouça com muita atenção o que isso significa, para você entender esse apelo e ser consciente na resposta. Você se apega demais àquilo que você considera que te fez ser quem você é. Você se apega tanto que você diminui o peso da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo na transformação do seu coração. Conseguiu me entender? Eu falei rápido. Vou repetir. Eu sou assim mesmo, eu não consigo mudar. Estou dando um exemplo agora para ficar mais claro. E aí você já assinou seu próprio atestado de óbito. Você caminha com vergonha disso, vez ou outra sente tristeza. Machuca as pessoas. Quando você sabe que você machucou, você fica irritado porque você fez, mas irritado porque alguém te cobrou. Quando alguém fala de transformação, você se sente indignado, porque parece que a pessoa não te entende. Não, você que não entendeu a potência da forma de Cristo, o poder que o Espírito Santo tem de transformar você. Você se ofende quando alguém diz que você não tem que ser assim, porque é como se a pessoa não te entendesse. Ela não tem que te entender. Você não pode aceitar ser outra coisa a não ser Cristo. Deu para entender agora? Você precisa jogar fora as suas formas. É que eu sou tímido mesmo. Meu irmão, se você tiver que se transformar em um tagarela de praça para pregar o Evangelho, Cristo te altera. Não, eu sou um cara meio irritado, é assim, eu não tenho pouca paciência. Cristo é como ovelha muda levada ao matadouro. Ele vai te fazer ser assim. Não, eu sou um cara muito crítico, eu não aguento, eu vou para cima mesmo. Jesus vai te fazer paciente, você vai engolir suas opiniões. A forma de Cristo precisa alterar todos nós, meus irmãos. Se você é esse tipo de pessoa, não estou dizendo que nenhum de nós tenha que ser transformado, mas você que fala, Rafa, vira e mexe, eu me pego pensando nisso aí. Cara, parece que ninguém me entende, pô.
ficam me cobrando. Não, o Espírito Santo está te dizendo: adeque-se à forma que é Cristo. E se você deseja jogar suas formas fora, eu quero orar por você nessa manhã. O que você vai orar? O que nós vamos orar para Jesus te encher de poder espiritual para vencer a forma que você carregou. Aquele que mentia não minta mais, aquele que gritava não grite mais, o que se irava vai se transformar num cordeirinho, vai ser como ovelha muda levada ao matadouro. Eu me ofendo, toda vez eu acho que a coisa é comigo. Você vai parar de se ofender, vai começar a enxergar beleza, até nas brincadeiras de mau gosto que fazem com você, porque você vai vir morto a cada encontro, não terá mais motivo para se ofender. Tem muita coisa atrapalhando o processo do Espírito Santo de alterar nosso interior, irmãos. A gente está apegado demais às nossas formas. É porque minha mãe era assim, e aí é muito difícil para mim. Há alguma coisa impossível a Deus? Então não diga mais isso, joga sua forma fora. É que você não sabe, Rafa, na minha história familiar, conformes a imagem do seu filho. Não é porque é um costume da minha região, conformes a imagem do seu filho. É um sentimento que eu tenho, eu não sei como lutar. Conformes a imagem do seu filho. Você quer que Cristo é capaz? Que Ele é suficiente? Que o Espírito Santo é o bastante? Joga fora a sua forma. Comece a orar. Comece a dizer ao Senhor qual é a forma que você quer jogar fora nessa manhã. Comece a falar com Ele, esse é um momento seu. Antes dos irmãos orarem, comece a falar ao Senhor. Nós vamos fazer um ato profético nessa manhã, em resposta à palavra que o pastor Josa nos liberou pelo Espírito. Comece a falar da sua forma ao Senhor. Senhor, eu sou uma pessoa que não leva desaforo para casa, você sabe. Quanta confusão eu já arrumei. Eu vivi a minha vida inteira assim, Senhor. Eu fui sozinho, eu tive que aprender a lutar. Quando alguém estende a mão para mim, eu já acho que quer me bater. Eu não sei. Tem como você me ensinar a ser outra coisa? Eu sou esse cara estourado, eu sou essa mulher sem paciência. Tem como você me ensinar? Eu estou jogando a minha forma fora nessa manhã, Senhor. Eu quero ser conforme a imagem do Filho. Eu fui ensinado a ser uma mulher que não se submete ao marido. Lá na minha casa, o meu pai, você sabe, Senhor, meu pai humilhava minha mãe. E eu cresci dizendo: homem algum vai fazer isso comigo, mas o filho pode alterar quem eu sou. Eu quero ser conforme a imagem do Senhor. Eu sou medroso. Eu não consigo dizer as coisas na hora certa, e aí eu guardo tudo no coração, eu fico com mágoa, porque eu não consigo enfrentar as situações de frente. Eu fui assim a minha vida inteira. Mas hoje eu quero deixar a minha forma, eu quero ser conforme a imagem do Filho. Senhor, eu sou um tagarela. Ah, como eu falo. O tempo inteiro eu tenho uma opinião para dar. Eu quero aprender a me calar como o filho se calava. Eu quero ser conforme a imagem do Filho. Eu quero chamar os profetas aqui, por favor. Aqui em cima. Estenda uma mão sobre esses irmãos. Há sobre o ministério profético uma graça de transição. Nós estamos orando para que as antigas formas caiam por terra. Esses irmãos precisam começar a viver a experiência com algo novo. Por favor, nos apoiem os irmãos que estão na casa. Comecem a orar sobre eles. Eles precisam viver algo novo. Custa muito quebrar as formas, meus irmãos. É difícil. Mas não há coisa impossível ao Senhor. Senhor, nós fazemos um ato nesta hora, com palavras, mas no coração de cada um nesta manhã já há na mente e no coração aquilo que precisa ser deixado.
Já existe aquilo que precisa ser abandonado, Senhor. No coração e na mente já há a imagem daquilo que precisa ser jogado fora, Senhor. Nós oramos nesta hora, nós oramos nesta manhã, para que esta seja uma manhã de fato, de abandono de coisas velhas, pois a Tua palavra já diz que nós estamos em Cristo, e se estamos em Cristo, uma nova criatura, uma nova criação nós somos. Coisas velhas se passaram, eis que todas as coisas se tornaram novas. Então essas coisas velhas, Senhor, nós jogamos fora agora, em nome de Jesus de Nazaré. Vai trazendo à mente, Senhor, vai trazendo ao coração ainda aquela que está oculta, ó Deus, que está impedindo esse irmão de ser livre, esta irmã de ser livre, ó Deus, este filho de ser livre, este esposo de ser livre. Ó Espírito Santo de Deus, você que prescruta a mente e o coração do homem, nós te pedimos, traga, Senhor, clareza, traga, Senhor, aquilo que está oculto no fundo, no vazio, traga para cima, faça, Senhor, boiar aquilo que estava oculto agora. Nós oramos em nome de Jesus, faça boiar agora, Senhor, aquilo que foi escondido no mar do interior de cada um. Nós oramos em nome de Jesus, para que haja todo o lixo que foi colocado lá fora, ó Deus, traga para cima, para que isso seja eliminado em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, fazendo uma limpeza agora nos corações e nas mentes. Aquilo que nós oramos no início deste culto, ó Deus, falando sobre culpa, nós removemos agora na autoridade do nome de Jesus. Culpas que estavam ancoradas em coisas velhas no mar, no profundo do mar do interior dos nossos irmãos aqui. Coisas que estavam ancoradas. Pai, nós oramos agora, em nome de Jesus, para que isso seja cancelado, toda a ligação com estas coisas, pois nós estamos em Cristo, ocultos em Cristo Jesus, escondidos em Cristo Jesus. Nós oramos para que nossos irmãos não se escondam mais nestas coisas, mas que eles entendam que eles estão escondidos em Cristo Jesus. Liberdade venha sobre os nossos irmãos agora, sobre esta casa. Liberdade em nome de Jesus. Hoje é um dia de renunciar. Hoje é um dia de abrir mão. Abra mão da apatia. Abra mão do medo. Abra mão das feridas do passado. Abra mão das prisões da mente. Abra mão da timidez. Abra mão do orgulho. Abra mão da pornografia. Abra mão dos pecados escondidos há tempos, sem confissão. A confissão é o seu lugar. Abra mão. Abra mão do conforto. Esta manhã existem pessoas aqui que precisam abrir mão do seu conforto. O conforto não tem permitido você de dar passos em direção ao Senhor, em direção à devoção e adoração. Abra mão de relacionamentos, abra mão de prisões de relacionamentos. Você sabe que precisa deixar, e você não dá um passo nessa direção. Senhor, que a palavra da verdade do Evangelho venha como um sopro sobre os meus irmãos essa manhã. Um sopro de vida sobre os meus irmãos essa manhã. Um sopro de vida sobre os meus irmãos nessa manhã. Que o poder do Evangelho de Jesus Cristo venha como uma bomba dentro do seu interior, meu irmão. Que façam sentido as palavras, que façam sentido a leitura da palavra, que faça sentido aquilo que está sendo liberado do poder do alto do Espírito Santo de Deus. As correntes não te aprisionam mais. Os fardos não te aprisionam mais. Abra mão da ansiedade, abra mão da depressão, abra mão de uma vez por todas
diante da presença do Senhor. O Espírito de Deus é movimento, o Espírito de Deus é liberdade, o Espírito de Deus é transformador. Nós cremos nisso, Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, uma coisa nova acontece todas as vezes que nós nos agarramos à palavra de Deus. Não voltem para o lugar de vocês, que a gente ainda não acabou o culto, achando, e agora vai começar e eu vou ter que me esforçar. O único esforço que você precisa ter é o de buscar o Senhor. Só. O Espírito está operando. Amém? Não saia do lugar da presença.